Fala galera, tudo bem? Aqui é Felipe Oliveira e eu tô aqui para explicar para vocês qual é a diferença entre limitar o IP por coluna e limitar o IP no fluxo como um todo. Lembrando que limitar o IP ou limitar o Work in Progress significa você dizer quanto de trabalho você vai ter dentro daquele fluxo. Vamos lá? Legal, galera. Primeiro, é importante entender que limitar o Work in Progress não é só sobre impor limites. Não é sobre impor limites, ponto. Tá? E sim sobre controlar a capacidade que o seu fluxo tem, como que você consegue lidar com as demandas, como que a capacidade que o seu fluxo tem para lidar com as tarefas, beleza? Até uma frase recente aí do Alexei Zeglov, ele trouxe uma frase semelhante sobre isso, né? Que limitar Work in Progress não é sobre limitar Work in Progress, tá? O segundo ponto é que, quando a gente fala de limitar o IP, né, a gente está falando sobre a quantidade de trabalho que a gente permite em determinado ponto do fluxo, não necessariamente no fluxo como um todo. Então, eu estou criando um limite ali estrutural para que eu consiga dizer quanto de trabalho é possível ser atuado a partir dali, tá? Então, em outras palavras, eu estou querendo dizer quantos itens aquele time ou aquele serviço está tratando ao mesmo tempo e consegue atender ao mesmo tempo dentro dessa estrutura. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo um quadro Kanban padrão, aqui está mais focado para desenvolvimento de software, mas você pode usar para qualquer realidade da sua vida, falando de fluxo, beleza? Ok, então, Felipe, o que muda quando a gente fala de limitar o Work in Progress por coluna ou olhando para o fluxo como um todo? Então, imagina o seguinte, imagina que você tem uma coluninha aqui como Code Review, que eu tenho aqui uma fila de Code Review. Digamos que aqui, ó, esse item, essa coluna, tem um limite, por exemplo, de 2 itens. Olha só. Beleza, então essa coluna aqui eu só posso ter 2 itens ao mesmo tempo. O que vai acontecer no dia a dia, né? Então o seu time está aqui trabalhando em um item, ele concluiu esse item aqui, esse item vai para a próxima coluna, que é a fila de Code Review. Aí ele puxa mais um, digamos que tem várias pessoas no seu time, ele vai puxar de novo e vai entrar aqui nessa coluninha. Beleza? Se eu tentar mover mais um card para cá, eu consigo? Consigo. Eu coloco o item em progresso, a pessoa está lá desenvolvendo, né, está atuando nesse item. Só que aí, na hora de mover para cá, eu deveria, de fato, bloquear de alguma forma o avanço dessa demanda. Mas a pessoa pode, né, ela pode vir aqui, pegar e desenvolver a demanda aqui, ó, né, ficar aqui trabalhando em vários cards. Então, aí, nessa situação, o que vai acontecer, né? Então, quando você move um item para uma coluna e essa coluna tem um limite, o que está dizendo o ritmo de entrega daqui para frente é essa coluna, tá vendo? Então, quando alguém for puxar e fizer o code review aqui, vai liberar um espaço. E aí eu vou colocar esse novo item conforme ele termina. Esse item aqui for concluído, eu vou puxar mais um item para cá. Eu tenho um novo limite, vou passar para cá, o time vai puxar mais cards para trabalhar nesse item. Ok, nessa coluna, eu estou dizendo que eu só posso ter X itens. Nesse caso, apenas 2 itens. Então, mesmo que a coluna anterior tenha vários itens de trabalho para atuar, você só vai conseguir avançar para a etapa seguinte, para essa etapa aqui de fila de code review, na mesma velocidade que esse limite está sendo imposto. Beleza? Ao mesmo tempo, você só vai conseguir trabalhar em mais coisas, né? Só vai conseguir avançar mais coisas aqui, conforme eu libero mais espaço nessa coluna que eu estou limitando. Então, conforme a próxima coluna consegue puxar, né? Então, conforme essa coluna aqui que eu estou dizendo em Code Review consegue puxar demandas, aí sim eu consigo liberar espaço e ter coisas sendo trabalhadas nesse fluxo. Então, o que diz para mim se eu consigo ou não esvaziar essa coluna é a velocidade com que Code Review consegue trabalhar nesse fluxo. Então, dado que eu só consigo ter mais demandas dentro de em progresso conforme essa demanda, essa coluna seguinte aqui em Code Review consegue puxar coisas da fila de Code Review, de certa forma eu estou criando também um limite para em progresso. Tá? Pode ser que no dia a dia de vocês não seja exatamente assim, pode ser que vocês não consigam criar esse limite de fato, tá? Sobre a coluna. Mas
quando eu estou limitando o que entra nessa coluna, eu estou meio que limitando também o que entra nessa, porque não adianta eu puxar mais coisas para cá, ó, porque eu vou criar um gargalo, não vou conseguir puxar, eu não consigo avançar, tá? Então isso tem que estar muito claro para você no dia a dia, porque eu não consigo avançar mais coisas para essa coluninha aqui, se essa aqui não fechar com mais itens, então não faz muito sentido eu trazer mais colunas para essa coluna anterior aqui, mais itens para essa coluna anterior, beleza? Então, mesmo que eu produza muito rápido aqui em progresso, eu dependo de quantos itens eu puxo da fila de code review. Tá? Como que isso ajuda a gente no dia a dia? Então, se eu criei um limite nessa coluna aqui em específico, e eu tenho potencialmente um gargalo acontecendo aqui na fila de teste ou na fila de deploy, alguma coisa desse tipo, ou seja, eu tenho muitas demandas por ali, de alguma forma eu vou começar a detectar isso. Tá? Porque pode ser que eu limite essa coluna aqui e eu gere um gargalo aqui, mas eu continuo com o mesmo gargalo aqui. Eu vou começar a ter um discernimento melhor do meu fluxo. O que está acontecendo? Né? Quais itens de trabalho estão ficando travados? Com que frequência? Esse tipo de visão vai dar para a gente qual é o real motivo da sobrecarga que eu tenho no meu trabalho. Tá? Pode ser, por exemplo, que aqui o fluxo continue o mesmo. Pode ser que eu mova itens para cá e não tenha um gargalo aqui dentro. Às vezes a velocidade do time, a velocidade a nível de ritmo de entrega, não é tão sobrecarregado assim nesse momento aqui. Então, mesmo que eu pegue essa demanda e jogue para cá, pode ser que eu fique vazio nessa coluna que eu estou limitando até o momento que eu tenho alguma demanda aqui. E tudo bem. Isso vai dizer um pouquinho sobre como é que é o seu fluxo, como que você está trabalhando. Tá? Pode ser também que você queira colocar mais de um limite, pode ser que você queira colocar um limite aqui, por exemplo, na fila de deploy, ó, que já está criando um gargalo, tem 4 itens aqui e um item apenas na fila de teste. Pode ser que isso também seja um problema. Então, conforme você cria limites em colunas, você meio que está limitando o que está por trás também, as colunas anteriores. Né? Isso te dá uma visão legal. Só que o limite por coluna tem uma grande questão, que é você vai ter que entender como o comportamento de cada etapa. Você vai ter que, de alguma forma, dizer o que vai acontecer em cada etapa, e você vai ter algumas dificuldades para isso. Tá? Limitar uma coluna só, por exemplo, não vai te ajudar a limitar uma coluna lá no futuro. Você vai continuar tendo um gargalo, por exemplo, numa coluna posterior. Tá? Então, não estou dizendo que essa é uma prática ruim, ou que essa é uma prática errada. Não, muitas vezes você vai começar por isso. Eu já tive times que eu comecei por coluna, teve times que eu comecei olhando para o fluxo como um todo. E cada abordagem vai ter o seu ganho. Tá? Esse momento de você limitar por coluna é uma prática que a gente chama de prática transitória, ou seja, você vai usar esse limite por um tempo, até o momento que você percebe, opa, tem uma outra coluna aqui que a gente pode criar um limite, porque ela está começando a criar um gargalo, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. E aí você vai atuar em cima desse gargalo. Por exemplo, digamos que a fila de deploy aqui você percebe que tem algum problema, alguma coisa está acontecendo que os itens estão travando ali, mesmo com o limite que eu já criei. Beleza? Então eu vou lá e começo a investigar o que está acontecendo na fila de deploy. Né? É uma questão tecnológica, arquitetural, né? Ou seja, as pessoas não estão conseguindo, né, fazer o deploy. Ou então é uma questão de política, uma política ali que está falando, olha, vamos esperar juntar itens para conseguir fazer esse deploy. Tá? Dependendo da forma como você trouxer ali, você pode estabelecer um limite. Falar, olha, para a gente não ficar com esse negócio de, só posso fazer um deploy de 5 itens para frente, vamos colocar um limite aqui de 2. Ó. Então, entrou 2 itens, eu faço deploy. Entrou 2 itens, eu faço deploy. Por quê? Porque eu tenho que liberar as coisas logo. Né? Então, eu seto um limite aqui nessa coluna de fila de deploy, e aí eu falo, a partir de agora, atingiu o limite, manda para homologação. Atingiu o limite, monta para homologação. Manda para homologação. Tá? Então, são momentos que você consegue estruturar melhor o seu fluxo. Agora, quando a gente fala de limitar o fluxo como um todo, tá? Quando você fala de limitar todo o seu fluxo de trabalho, é um pouquinho diferente. Tá? Você está dizendo quantas coisas entram no fluxo de fora. Então, imagina que o seu fluxo é uma caixinha única, né? Onde você permite a quantidade de coisas que entram nessa caixinha. Consequentemente, você está ditando o ritmo dele, né? Porque se eu posso só colocar 3 itens por vez, em determinado período vão sair 3 itens, tá? Então, conforme as demandas estão saindo, eu vou trazendo novos itens. Isso é a realidade do sistema puxado. Então, eu estou permitindo com que novos itens entrem conforme novos itens saem
desse fluxo, né? Então, eu coloquei o item na caixinha, eu só vou permitir que um novo item entre na caixinha depois que esse primeiro item sair. Tá? Isso traz uma relação de ritmo para a nossa realidade. Você começa a deixar as coisas um pouquinho mais previsíveis. Tá? Você começa a olhar para a capacidade real do fluxo. Limitando por coluna, você não está olhando para a capacidade do fluxo em si. Quantos itens esse fluxo entrega? Você não está dizendo exatamente isso. Você não está estabilizando isso de uma certa forma. Você está olhando mais para o ritmo das coisas, você está entendendo o gargalo e como que ele está acontecendo, você está tentando identificar problemas e onde estão as raízes desse problema, e não olhando de fato para a capacidade. Você está começando a olhar. Tá? Você está olhando a capacidade, por exemplo, por etapa, ou por coluna, ou até mesmo por pessoa, dependendo da realidade, mas não olhando para o fluxo como um todo. Tá? É um começo, beleza? Quando você olha para o todo, você já está buscando reconhecer qual é a capacidade de entrega daquele fluxo no geral. Você está começando a entender quantas coisas aquele fluxo de trabalho entrega. Mas ainda assim, mesmo que isso ajude, isso ajuda muito, tá? É importante você entender algumas coisas. Primeiro, isso é a forma como a lei de Little funciona. Quando você fala da quantidade de itens que entram, tem que ser mais ou menos a mesma quantidade de itens que saem. Então, para quem não sabe o que é lei de Little, a gente tem outros vídeos que vai trazer para você essa visão. Outra coisa é que essa atitude de você limitar o fluxo como um todo é um pouco mais, vamos dizer, mais radical, né? Ela é um pouco mais abrupta comparado com limitar por coluna. E muitas vezes as pessoas têm receio desse tipo de abordagem. Eles têm receio de quantas coisas eles estão fazendo, de pensar que eles são ineficientes, ou que alguém pensa que eles são ineficientes. Então, você vai ter que introduzir talvez a limitação por coluna, ou por etapa, ou por pessoa, antes de falar de limitar o fluxo como um todo. Pode ser, por exemplo, que nesse caso também, como você criou um certo ritmo, você está dizendo quantos itens entram, quantos itens saem, pode ser que você esteja tendo ócio além do que você gostaria. Porque em algumas situações o seu time às vezes é grande e pela quantidade de itens pode ser que algumas pessoas não estejam atuando em um item específico. Não estou dizendo que elas não estão trabalhando, né? Mas pode ser que você gere algum tempo ocioso. Então é importante você entender quantos itens minimamente você tem que ter dentro desse fluxo. Não é só o máximo, é também o mínimo, né? Então, olha, para a gente dizer que a gente está de fato trabalhando, pelo menos 6 itens tem que estar no board. E no máximo 10. Tá? Esse intervalo ajuda você a entender onde está criando mais ou menos ócio. Beleza? E aí vai mostrar para você se talvez a quantidade de itens que você está demandando aqui nesse fluxo não está ficando um pouquinho, como é que eu posso dizer? Está ficando com fome, né? O seu fluxo está entrando em starvation, está ficando com fome. Então, na hora de você colocar esses limites, é importante você direcionar esse pensamento. E aqui, por exemplo, setar esses limites fica fácil, ó. Então, ó, nesse fluxo, ao invés de eu setar um limite por coluna, eu vou setar um limite no fluxo como um todo, que é o que está aqui, ó. Hoje esse fluxo tem 10 de limite. Eu posso ter, atualmente eu tenho 9 e o limite é 10. Então, se eu trouxer mais um item para cá, por exemplo, ó, eu já tenho aqui uma mudança no fluxo de trabalho. Isso diz para mim que, olha, eu só posso tirar itens daqui a partir do momento que esse cardzinho meu aqui ó, saiu. Beleza. Ele já saiu do meu fluxo de trabalho, eu consigo avançar outros itens para o meu processo e, consequentemente, eu consigo trabalhar em novos itens aqui no meu fluxo. Ó. Ótimo. Beleza? Então, nesse cenário, limitar o todo acaba te ajudando a ter uma visão mais completa das coisas. Pode ser que no dia a dia você precise criar limites adicionais também. Tá? Pode ser que você precise, por exemplo, criar um limite em uma coluna específica, porque ela pode estar causando um problema, ela pode ter um gargalo e ali pode ter uma situação que você precisa resolver. E o mais importante é que o limite não resolve os seus problemas. Tá? Ele vai expor os seus problemas. Ele vai trazer mais clareza, ele vai trazer um pouquinho mais de direcionamento para você. Claro, se o seu time hoje está em um burnout, está com desgaste, com certeza ele vai ajudar. Tá? Vai fazer com que o seu time tenha mais tempo, respire um pouco melhor. Mas é importante você entender o que vem depois disso, o que vem depois do limite de trabalho em progresso. Eu limitei o trabalho hoje. E agora, o que vai acontecer? Eu vou gerar mais ócio, eu vou ter mais foco, porque pode ser que eu tenha
um limite, esse limite funciona, eu tenho menos coisas agora no fluxo, mas hajam problemas ainda acontecendo. Por exemplo, eu posso continuar tendo bug. Tá? O limite não vai resolver isso necessariamente. Se eu tiver políticas adequadas, beleza. Se eu tiver políticas de desenvolvimento adequadas, se eu tiver práticas de desenvolvimento adequadas, aí eu começo a resolver o problema. Mas ele vai continuar acontecendo. A única coisa que eu fiz foi que, a partir do momento que eu limitei a quantidade de trabalho, eu me preocupei um pouco mais com os números, me preocupei um pouco mais com o fluxo. E aí, a partir disso, eu consigo enxergar onde que está o problema. Então veja que limitar o fluxo de trabalho como um todo e limitar ele por coluna, né, colocar limites em colunas, tem suas diferenças. Limitar por coluna vai te ajudar, vai te dar uma visão de onde está o gargalo, se esse gargalo está acontecendo aqui ou ali, e vai acabar influenciando o seu time a entender que a coluna anterior também tem, de certa forma, um limite, já que não adianta eu puxar demandas para ela se a coluna seguinte está bloqueada com 2 itens ali, ou 3 ou 4 itens. Então, eu meio que estou limitando o atual também. Então, existe sempre essa dupla, né? Muitas vezes é mais fácil você criar uma coluna junto com a outra, né? Então, você vai ter desenvolvimento ou em progresso, e aí dentro você vai ter itens em progresso e itens finalizados, que aí seria a fila da coluna seguinte. Tá? Então isso te dá uma visão também é positiva, mas no final limitar a quantidade de itens dentro do fluxo como um todo vai te dar uma visão de ritmo melhor, vai construir uma perspectiva mais sistêmica da sua realidade. Mas é um processo que vem por partes, ele vem por etapas, então não se apresse em limitar isso dessa forma. E no final das contas, não pense em limitar a ponto, a questão não é você limitar ou não o trabalho em progresso, e sim você melhorar o fluxo de trabalho para fazer com que a sua empresa consiga entregar as coisas no menor tempo possível, eliminando desperdício, eliminando gargalos, eliminando filas, tá legal? No final, às vezes, a fila não é tanto o problema, a fila pode ser o sintoma de um outro problema, por exemplo, a quantidade de bugs, defeito em desenvolvimento e outros aspectos, beleza? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que precisam desse conteúdo e a gente se vê por aí.